Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa. Vocês sabem que hoje é um dia especial para o Legali, é um dia especial para este coordenador que vos fala. Por quê? Porque já há muito tempo nós estamos tentando comprar o passe do professor Rodrigo Carpati. Não é? Ele já veio aqui, não é? Esteve conosco em alguns cursos, mas eu não tinha ele no meu time de pós-graduação, pessoal. E agora, então, nós conversamos, ele abriu um espaço na agenda dele, então nós vamos passar a contar com o professor Rodrigo na parte também de pós-graduação, além dos cursos que ele vai ministrar aqui no Legali. Tá, então, assim, dizer a vocês dessa satisfação, vocês de casa, vocês não é que estão aqui presentes, não é o orgulho que o Legali tem em recebê-lo, professor Rodrigo. Eu costumo sempre dizer o seguinte, quando eu convido os professores para virem até aqui, eu procuro sempre observar o seguinte, experiência e competência. Porque é o que eu falo sempre, não adianta você ser um professor só acadêmico. É necessário você ter um escritório, ter uma atividade voltada para o dia a dia. Não é? Eu acho que isso é o mais importante. Levar a vocês informações práticas do dia a dia de quem realmente põe a mão na massa. Então, é dizer a vocês que estão aqui, a vocês que estão em casa, não é, de que o professor Rodrigo vem agregar, vem trazer essa expertise dele, não é, vem somar com o Legali. Ele vai passar depois aqui um breve currículo dele, portanto, ele mesmo fará a sua apresentação curricular, não é, mas eu já posso dizer de antemão para vocês que tudo que ele vai dizer aqui ainda é pouco diante da envergadura deste mestre. Tá? Eu conheço o Rodrigo, conheço já nas redes sociais e tudo, e posso dizer para vocês que hoje é uma satisfação tê-lo aqui conosco, tá bom? Então, imediatamente eu já passo a palavra a ele, agradecendo demais, não é? E dizer que vocês no próximo semestre certamente estarão diante do professor Rodrigo novamente em 1, 2, 3 ou até mais temas de direito imobiliário que nós vamos depois pilotar, né, para trazer a vocês não só o tema em si, como a vivência dele na área também. Ok, pessoal? Então, pessoal de casa e vocês ficarão agora com este professor fantástico que o Legali já há algum tempo queria trazer e agora se tornou realidade neste dia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Professor Durval, agradeço as palavras. É um prazer estar aqui com vocês. A responsabilidade é grande depois dessa apresentação. Vou procurar corresponder à altura. Agradeço imensamente o professor Durval e o Legali. E vamos trabalhar. Não vou deixar ninguém descansar nem piscar os olhos agora, hein? Vamos trabalhar, vamos falar sobre condomínios. Boa. Obrigado, professor. Alguém milita na área condominial? Algum síndico? Advogados? Bom, pessoal, a área condominial é uma área que eu particularmente, eu nasci na área condominial. Eu lembro da primeira assembleia de condomínios que eu fui com meu pai, eu tinha 3 anos de idade. E não é mentira, porque era uma assembleia de sábado, ia ter um bingo para chamar o público de sábado. E daí um dia eu perguntei para ele, pai, que reunião que foi aquela que eu gostei daquele brinde? Filho, você estava indo numa assembleia de condomínios. E desde então peguei gosto para a área. E a área condominial hoje é uma área que está em crescimento vertiginoso. Estima-se que existam entre 300 a 500 mil condomínios em São Paulo. No Brasil. Só em São Paulo, no município de São Paulo, estimamos que metade da população ou mora ou trabalha em condomínios. Tá? Em São Paulo, nós temos no município algo em torno de 28 mil, na Grande São Paulo, pouco mais de 10 mil a mais, 38 mil, e no estado de São Paulo, 60 mil condomínios. Então, a área imobiliária, especialmente a condominial que eu milito, é uma área que está em plena expansão. Há 10 anos atrás, aquele advogado que militava exclusivamente na área condominial era muitas vezes marginalizado.
ele fazia só cobrança de condomínios. Eu lembro de um amigo que morava nos Estados Unidos, ele me falou assim: poxa, Rodrigo, você vai fazer cobrança de condomínios? É esse o que você quer para o seu futuro? E hoje ele está buscando emprego lá nos Estados Unidos e eu estou aqui trabalhando imensamente. Mas eu quero mostrar para vocês que o perfil mudou e mudou muito rápido. O perfil do gestor condominial também mudou muito rápido. Então, nós tínhamos no passado um síndico que era ou um aposentado, ou uma senhora aposentada, ou um profissional liberal que conseguia, ele era autônomo e conseguia exercer as atividades dele, e ao mesmo tempo ele conseguia exercer a sindicância. Esse perfil mudou. O síndico ele é profissional, em função de uma série de responsabilidades que esse profissional tem. Ele pode ser ainda o senhor aposentado, mas ele já exerce essa atividade de forma profissional. Por quê? Porque o número de responsabilidades inerentes à atividade condominial é tamanha ao ponto de um síndico poder tributariamente ser preso por não recolher o INSS ou por reter o imposto, o INSS, por exemplo, dos funcionários. Tá? Então, esse tipo de situação, ele fez com que o mercado se profissionalizasse muito rápido. E o país enfrenta, infelizmente, um momento saindo de uma crise ou atravessando ela, e as pessoas observaram que a sindicância profissional tem sido uma grande oportunidade de trabalho. Tá? Então, para que você consiga exercer essa atividade de forma profissional, você precisa estar qualificado. E as pessoas têm buscado. O condomínio não aceita crise. E a crise no condomínio é um ganha-pão. Por que o condomínio não aceita a crise? Porque é uma despesa recorrente. Você paga o condomínio todo mês. Se a receita cai, o que acontece? Você precisa acionar o advogado. Em função disso, surgiu, inclusive, uma nova atividade, que são aquelas pessoas que vendem a cessão de direitos creditórios. Eles vendem o direito inerente àquela dívida condominial. Então, o condomínio tem ali uma dívida. Ele encontra uma empresa que compra aquela dívida, põe o dinheiro no caixa do condomínio e se subroga no direito de cobrar aquele valor. Relativamente nova essa modalidade. E daí a gente analisa depois do ponto de vista legal, se é possível, se não é possível, se pode ter deságio ou não. Pessoal, não se preocupem em anotar, esses slides vão ser disponibilizados para vocês. Tá? Esse é o condomínio como ele é entregue normalmente. Tá? O condomínio, então, não estou falando de visto de construção. Normalmente ele é entregue em boas condições. Só que as sucessivas má gestões nesses condomínios fazem com que eles cheguem a essa situação. Por quê? Porque o síndico ele também tem um papel político, né? Ele é eleito. Então ele acaba tolerando situações que depois acabam custando caro. Então, a pessoa coloca um toldo, o síndico não falou nada, não quis se indispor, daí o morador do andar de baixo fala, já que o outro pode, eu também posso. Já que pode toldo, pode o ar-condicionado aqui para fora, vou puxar o fio. Já que pode o fio, eu vou pendurar roupas. Já que pode roupa, eu vou alterar o caixilho. E o resultado final do trabalho do advogado não é ingressar com uma ação judicial. É trabalhar de forma preventiva para que isso não ocorra. O resultado final do trabalho do síndico não é assinar a pasta de prestação de contas. É trabalhar de forma preventiva para que situações como essa não ocorram. Assim como o trabalho das empresas de administração e contabilidade não é simplesmente emitir um balancete. É orientar o condomínio para que a gente não tenha essas situações, porque isso custa muito caro. Estima-se que a má gestão em condomínio traz um deságio de 30% no valor final da unidade. Então, se uma pessoa tiver um bem que vale R$1 milhão, se esse bem estiver sendo mal gerido, ele vai valer 700 mil. Se ele valer 500, ele vai valer 350.
só em função da sucessiva má gestão. Por isso que às vezes sai muito mais barato contratar um síndico profissional para se gastar R$1.000, R$2.000, R$3.000, do que colocar um síndico morador que acaba permitindo com que o condomínio fique nessa situação. Tá? Isso sem contar com o envelhecimento natural que sofrem os bens que estão no mercado. Qualquer bem que está no mercado sofre uma deterioração natural. Eu gosto de uma metodologia linear de cálculo de desvalorização que os contadores costumam utilizar. Temos contadores aqui? Os contadores gostam de utilizar para desvalorização de bens imóveis, que é o bem imóvel desvaloriza em média 4% ao ano. Então, se eu não realizar nenhum tipo de manutenção no meu bem, em tese, em 25 anos, o meu bem chegaria ao valor zero. Porque os equipamentos envelhecem, os materiais que são suscetíveis ao tempo envelhecem. Por isso da importância da manutenção corretiva e preventiva dentro dos condomínios. Esse é o São Vito. Edifício São Vito. Treme. Ele foi demolido em 2012 na gestão da Marta Suplicy. Ele foi edificado em 1960 pelos arquitetos Arzur e Kogan e foi um grande ícone da cidade de São Paulo. E o primeiro colapso desse prédio foi um colapso elétrico. As kitnets eram muito grandes e as pessoas começaram a fazer gambiarras ou para fechar um quarto ou para alugar parte do seu imóvel. E daí foi até que chegou ao ponto de sucessivas má gestões terminarem na demolição do prédio. O fim desse condomínio foi a captação de água contaminada do poço, os elevadores não funcionavam e foi tomado por indigentes e moradores de rua até que ele foi demolido. Tá? Então, um prédio, ele não nasce nessa situação. Tá? Ele não nasce na situação do São Vito. Espera aí que eu fui para frente. Deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui. Nós temos uma metodologia, eu falei da metodologia linear, mas a gente também tem uma teoria na engenharia que chama a teoria dos 5 S's, teoria de Sitter, que ele diz que o que não foi contemplado na concepção do projeto custa 5 vezes mais caro na execução do projeto, se não foi feito. Então, por exemplo, o condomínio está em obras, não foi previsto a pingadeira. Se eu colocar depois do projeto, vai custar 5 vezes mais caro do que custaria no planejamento. Mas o que chama a atenção da teoria de Sitter é que a falta de manutenção preventiva custa 25 vezes mais caro realizar a manutenção preventiva do que custaria se fosse previsto no projeto métodos de evitar a deterioração. O mais gritante é que custa 125 vezes mais caro corrigir do que trabalhar de forma preventiva. Tá? A diferença da correção da manutenção preventiva para a manutenção corretiva é de 100 vezes. Tá? Aqui são casos reais, não sei se a gente consegue passar, vou pedir para a mesa soltar. Dá para soltar o vídeo? É possível? Não sei se ele... Então, esse é um caso real que ocorreu em Santa Catarina, onde a pessoa que está, o pedestre, é atingido pela queda da fachada. Então, a gravidade da falta de manutenção. E o síndico, ele responde civil e criminalmente pela edificação. Outro dia eu estava falando com um síndico, né? Daí ele falou assim, doutor, mas eu só me disse, eu respondo civil e criminalmente, eu estou muito preocupado. Eu falei, mas você sabe o que é isso?
Ele falou, não, mas o senhor disse que é civil e criminalmente, então eu estou preocupado. Tudo bem, logicamente, ele estava certo em estar preocupado. Eu conheço 2 casos onde os síndicos foram indiciados por homicídio. E nenhum deles tirou uma arma e deu um tiro e matou ninguém. Foram falhas de gestão do condomínio que imputaram ao síndico uma responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela não é inerente, o artigo 13 do Código Penal não imputa a responsabilidade somente ao autor do ato. Ele impõe a responsabilidade também àquele que se omite e seria responsável por um certo tipo de guarda. E esse é o síndico. Tá? Então, a omissão do síndico, penalmente, ela é penalmente relevante. Por quê? Porque o síndico está na posição de garantidor. O artigo 1348-5 imputa ao síndico a conservação e guarda e manutenção das áreas comuns. Então, o fato dele não realizar essas manutenções e essas conservações pode colocá-lo no banco dos réus de forma muito complicada. Tá? Oh, yeah. Esse aqui é o prédio inteiro caindo a fachada. Tá? E viver em condomínios é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. Fala assim em moradias compartilhadas desde a Babilônia antiga. As pessoas, logicamente que não é esse conceito atual que nós temos de condomínio, mas as pessoas compartilhavam residências desde a Babilônia antiga, 2000 anos antes de Cristo. A palavra síndico ela vem do edil e Roma antiga, aquele que era o legislador, aquele que administrava bens públicos e privados. Então, a palavra edil, que deu origem depois ao síndico, também é algo que já era praticado em Roma antiga. O condomínio edilício, o que é o condomínio edilício? Alguém sabe explicar o que é o condomínio edilício? Quantos de vocês moram em condomínio edilício? Quantos de vocês moram em prédios? O resto mora em casa? Todo mundo mora em casa aqui? Vocês estão fora da média. Normalmente o pessoal mora em... muita gente em condomínio. Em São Paulo, estima-se que metade da população ou em apartamento, ou trabalha ou mora em prédio. O que é o condomínio edilício? Eu tenho um prédio aqui, e eu tenho outro prédio igualzinho. E digo para vocês com toda a propriedade que um é edilício e o outro é apenas um edifício. Alguém sabe por que um é condomínio edilício e o outro é apenas um edifício? Para ser um condomínio edilício, o incorporador ele precisa seguir os requisitos legais. Então ele pega aquela série de documentos elencados no 1331 e seguinte, no 9, no 7º da 4591 de 64. Eu sou meio atrapalhado mesmo. Nossa, passei bastante, hein? Agora já me perdi. Deixa eu ver. Eu tô indo pra frente. Peraí. Um segundo, pessoal. Não, era aqui. Ó. É que a outra é parecida. Era aqui. O condomínio edilício, o incorporador, ele deu entrada à instituição do condomínio. Ele pegou aquela série de documentos, dentre eles a fração ideal, a destinação das áreas, uma série de ABNTs, de cálculo de área,
a minuta da convenção e deu entrada no registro de imóveis à instituição de um condomínio edilício. Tá? Mas, se ele quiser construir um prédio normal, ele pode construir. Mas aquele incorporador resolveu, em determinado momento, dar entrada num condomínio edilício. Por que ele dá entrada num condomínio edilício e não constrói um prédio de um único dono? Alguém sabe dizer? Compartilhar a propriedade? Mas ele também não pode compartilhar num prédio do único dono? Ele não pode alugar ou vender? A questão não é tributação. O único instituto no direito que permite a fusão de propriedades comuns e propriedades individuais é no condomínio edilício. Você que mora no prédio, você é dono daquela sua unidade autônoma, independente do que faça aquele proprietário da unidade de baixo. E, ao mesmo tempo, você compartilha um pedacinho da área comum que é indivisível. Esse é o grande benefício da instituição do condomínio edilício. Você tem uma matrícula apartada. Se aquele condômino, o seu vizinho, sofreu uma penhora, num caso de cobrança, você não sofre qualquer restrição no seu bem. Tá? Diferente, se eu comprar um prédio de um único dono, eu posso comprar, são 10 apartamentos, cada um pode comprar 10%? Pode. Só que é uma única matrícula, é indivisível. Se um deles sofrer qualquer tipo de restrição ou de constrição, vai atingir os outros. Tá? A gente vai falar dos tipos de condomínio. A definição legal do condomínio edilício, eu vou passar um pouco de conceitos jurídicos, porque a gente tem aqui o pessoal bem eclético, né? Advogados, que mais? Corretores, tem corretores de imóveis? Que mais? Contador? Tá bom. Cartorários, tem cartorários? Ele está lavrando escritura. Tá? Vou passar então dessas definições. Falamos em que momento surge o condomínio. O 1332 diz o quê? Institui-se o condomínio por ato entre vivos ou testamento registrado no RI. Isso que é importante. Devendo constar daquele ato, além dos dispostos em lei especial, que é a 4591, a discriminação e individualização das unidades, bem como a determinação da fração ideal. Então, o mais importante no condomínio é aquela fraçãozinha que cada um vai ter da sua unidade autônoma. A gente fala também sobre a natureza jurídica do condomínio. Tá? Infelizmente, para o direito nacional, o condomínio ainda não tem uma personalidade jurídica. A gente discute muito isso na doutrina, mas o condomínio, apesar de muitas vezes fazer as vezes de pessoa jurídica, como quando o síndico vai a juízo, ou quando o condomínio, em situações extremas, adjudica o imóvel que foi a leilão. Tá? Isso também ocorre. E daí vira aquele grande problema do registro de imóveis que não quer registrar o bem em nome do condomínio. Hoje já tem entendimentos que ele deve fazer isso. Mas o RI não deixa de estar correto, porque se não tem personalidade jurídica, como que ele vai adquirir aquele bem? Tá? Aqueles que defendem a natureza jurídica entendem que com certeza o edifício se distingue da pessoa de cada um dos seus condôminos, o que parece uma consequência lógica, e isso foi adotado em outros países como Chile, Argentina, Estados Unidos, França, mas no Brasil o condomínio não tem personalidade jurídica, e o entendimento do Caio Mário, que foi o autor da lei do condomínio de 64, e o Silvio Salvenosa, que é um dos grandes doutrinadores da área, se posicionam contrário a essa ideia, dizendo que falta affectus societatis, ou seja, a intenção
das pessoas estarem reunidas. É verdade. Você independe de quem é o seu vizinho. As pessoas ali não estão unidas porque resolveram adquirir um bem dentro de um mesmo espaço. A comparação, o afeto societal ele vem da constituição de uma empresa. Quando eu quero constituir uma empresa, eu convido alguém e a gente tem uma relação para que se abra uma empresa, e no condomínio inexiste isso. Respeito a opinião do Caio Mário e do Venosa, mas eu acho que a atribuição da personalidade jurídica do condomínio em muito iria ajudar aí no nosso dia a dia. O embasamento jurídico, por que o condomínio não tem personalidade jurídica, foi o que eu disse, mas se ela tivesse, ela estaria atribuída aqui no artigo 44 do Código Civil, que traz quais são as pessoas jurídicas de direito privado, e como vocês podem observar, não existe a figura do condomínio. Tá? E como isso funciona na prática? Poxa, doutor, que bonito, essa é uma teoria bonita, Durval pediu. Como é que isso funciona na prática? Na prática funciona assim. Aqui nós temos um julgado do STJ, aonde um devedor, um credor do condomínio, pediu a penhora dos créditos que ele tinha em desfavor do condomínio. Então o condomínio estava devendo um valor para ele. O que ele fez? Se o condomínio fosse uma empresa, ele pediria a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? O que ele fez? Simplesmente ele pediu a desconsideração da personalidade jurídica para que, como o prédio não quitou aquilo que devia para ele, ele quis atingir os condôminos de forma isolada. E o STJ diz o seguinte: não tem o que desconsiderar a personalidade jurídica, porque o condomínio não tem personalidade jurídica. Basta acionar cada um de forma individual. Tá? Então, são situações que são importantes para a resolução dos conflitos na prática. O condomínio em plano horizontal, que popularmente nós conhecemos como condomínio vertical. Na verdade, ele é um condomínio em plano horizontal, porque o que divide uma laje da outra são as paredes horizontais. Então, esse condomínio que o mercado fala de vertical, na verdade, ele é em plano horizontal. E o condomínio vertical, na verdade, o que divide uma unidade da outra são as paredes verticais. Tá? Muito se confunde o condomínio com o loteamento. Tá? Só que o condomínio ele não tem nada a ver com o loteamento. O Durval falou ou vai falar para vocês da nova legislação que fez com que o condomínio ele houvesse a possibilidade da instituição de um condomínio de lotes. Tá? Mas isso é recente. E isso não vai retroagir. Isso vai ocorrer de 2017 para frente. Não vai atingir os loteamentos já prontos. Então, o que isso vai interferir? Se eu tiver um condomínio, eu tenho que instituir ele pela 4591 de 64 e obedecer os requisitos do Código Civil. Poxa, mas qual a diferença de um loteamento e de um condomínio? No loteamento, eu estou utilizando uma outra legislação. Eu estou usando a lei de loteamentos, a 6766 de 79. As primeiras diferenças são que no loteamento as ruas são públicas. Tá? As ruas são públicas. Eu não tenho ali um condomínio, eu tenho uma gleba de área que ela vai ser desmembrada. Esse é o princípio do loteamento, dentro das diretrizes do município que ela está inserida. Então não basta eu observar apenas a legislação federal, eu tenho que observar as diretrizes municipais. E normalmente a gente doa, quando vai construir um loteamento, a rede elétrica, o saneamento, para que depois o município assuma a manutenção, senão depois fica muito caro e inviável. Então, na verdade, o loteador ele está
desmembrando e criando uma nova, ou um novo bairro, ou novas ruas. E na prática, o que isso ocorre no Brasil desde meados de 30? O loteador cerca, põe uma portaria e vende aquilo como um condomínio fechado. Então, discute-se inclusive na doutrina, ele passa a ser um condomínio de fato, mas não de direito. Num loteamento, eu não tenho síndico e não tenho nem presidente. Para que eu tenha uma representatividade legal, o que o incorporador faz? Ou se ele não fez, os próprios moradores instituem uma associação para fazer a gestão daquele espaço. Então eu não vou ter ali um síndico, eu vou ter um presidente. E a associação, como a gente viu anteriormente, no artigo 44 do Código Civil, é uma pessoa jurídica, tem personalidade jurídica. Inclusive, no loteamento, eu tenho que apresentar anualmente o balanço. Tá? E daí eu vou ter um presidente, eu vou ter um conselho, eu vou ter um estatuto social. E qual é a grande diferença? Poxa, doutor, tá bacana isso, mas isso não muda nada para mim. Sabe por que muda? Porque hoje o entendimento da STJ teve voto divergente nesse entendimento, isso ainda vai ser rediscutido no julgamento de um recurso especial, que ninguém é obrigado a manter-se associado. Ou seja, eu não posso impor a cobrança da cota associativa para aquele que está ali. Salvo se isso foi feito desde a instituição do condomínio, ele anuiu para ingresso dessa cota. Mesmo assim, discute-se se ele deveria ou não estar associado. O que ocorre é que, em primeira e segunda instância, os juízes muitas vezes ainda utilizam a teoria do enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, ou seja, se alguns pagam e outros não pagam, ele está se enriquecendo às custas de outros. Por quê? Porque tem, normalmente o loteamento tem o recolhimento de lixo, tem funcionários, mas com base no entendimento da STJ, isso não prospera. É que dificilmente um processo sobe para a terceira instância. Tudo bem? Está claro até aqui? Alguma pergunta? Então, esse é o entendimento do recurso especial. E existem outros tipos de condomínio? Sim ou não? Condomínio voluntário ou forçoso. Resolvi com o Durval comprar uma bicicleta. Nós estamos em condomínio. Porque condomínio nada mais é do que domínio em comum. Compramos uma bicicleta. Ou compramos um sítio em Atibaia. Em Atibaia não posso falar, né? Compramos um sítio em Valinhos. Você vê, nem Atibaia mais a gente pode usar. Compramos um sítio em Valinhos. Nós estamos em condomínio. Esse é o condomínio voluntário. Mas eu e os meus irmãos herdamos um bem de um ente falecido. Nós estamos em condomínio forçoso. Nós não optamos em adquirir uma bicicleta ou um sítio. Nós herdamos aquele bem. A diferença é que no condomínio edilício, você não pode desfazer essa comunhão, salvo em casos extremos, como, por exemplo, a destruição total ou parcial daquele edifício. Somente em casos específicos que o Código traz a possibilidade de desassociação dos membros. Mas no condomínio voluntário ou forçoso, ninguém é obrigado a se manter em condomínio. Se eu não quiser mais ter o sítio com o Durval, primeiro eu vou propor amigavelmente para ele, Durval, vamos desfazer a sociedade ou a aquisição? Ele vai falar, não quero. Então eu posso, como eu não sou obrigado a manter em condomínio, eu posso entrar com uma ação de dissolução de condomínio, aonde na justiça eu vou ter o direito de preferência, ele vai ter o direito de preferência, se ninguém quiser abrir mão, esse bem vai para a asta pública, vai ser leiloado e o dinheiro vai ser repartido entre nós. Tá? Essa é a diferença do condomínio comum ou forçoso. Mais algumas situações no condomínio voluntário,
não se trata de condomínio, e sim rateio de despesas na proporção da cota que cada um tiver. Se eu tiver comprado em 50%, eu pago 50% da despesa. E se for uma chácara, eu posso definir que um quarto é meu, o outro é dele, mas, na verdade, todos os quartos são de todos, é uma divisão entre nós que foi ajustada. E é engraçado, né, porque se eu tiver... eu posso estar em condomínio dentro do condomínio. Porque o casamento nada mais é do que um condomínio também, né? Então, se eu adquirir um bem dentro de um condomínio edilício, eu e minha esposa, comunhão parcial de bens, né, que é o regime predominante desde 77, 76, 77. Então, se eu adquirir um bem depois de 77, os bens adquiridos na constância do casamento, eles se comunicam. Então, eu comprei um bem, eu estou em condomínio. E eu posso estar num condomínio voluntário, dentro de um condomínio edilício. Tá. Aqui eu falei para vocês sobre a criação do condomínio de lotes. Então, a partir de 2017, nós temos a criação e inserção do artigo 1358 no Código Civil, que permite com que aqueles loteamentos, que até então só poderiam ser loteamentos porque eles não conseguiam ser condomínios, porque eu desmembrava uma área. E por que eu não transformava aquele desmembramento num condomínio? Porque eu tinha que edificar toda a construção. Isso é o que custa caro. Imagina um incorporador entregando 100 lotes construídos. Mas por que, doutor, eu tinha que entregar construído? Porque eu tinha que atribuir fração. Eu não podia vender a cota. Eu não podia vender somente o lote. Mas a partir da promulgação dessa lei, fica muito claro o quê? Que pode haver em terrenos partes designadas de lotes, são propriedades exclusivas, e partes que são propriedades comuns. E o mais interessante é que a fração ideal ela pode ser proporcional à área do solo e a cada unidade ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Ou seja, a legislação me dá a possibilidade hoje de eu vender um loteamento, instituir um condomínio ao invés de desmembrar uma gleba e atribuir fração mesmo que não exista uma construção pronta. Tá? O que ocorre é que aqueles condomínios de casa, quando aqueles condomínios de casa eram entregues e você construía ali uma piscina ou uma edícula, você estava irregular perante não só a municipalidade, o fisco, mas perante o condomínio. Era uma construção irregular. Então, agora, quando for instituído um condomínio, pode ser considerado apenas o lote. Vai depender da vontade do loteador ou do incorporador. Com a documentação, como é que você vai obedecer os critérios. E vai ser, em alguns momentos, vai ser mais interessante ele edificar um loteamento, ele desmembrar uma gleba ao invés de... Isso vai depender exatamente, do que for importante ou o que for comercialmente viável, a viabilidade do incorporador. Tá? Mas essa possibilidade vai abrir, com certeza, um campo gigantesco em São Paulo, pelo menos no interior. Ótimo. E os casos que já saíram como associação, se eles podem retroagir? Sabe por que não podem? Porque as ruas são públicas, eu teria que desafetar essas ruas. É muito complicado, é viável, mas é complicado. Eu preciso, além de unanimidade daqueles moradores, primeiro vou ter que instituir um condomínio, não posso transformar, vou ter que instituir. E segundo, se a rua é pública, eu preciso de uma lei que desafete aquelas ruas. E, na verdade, eu não posso desafetar. Se ela tiver um valor econômico, tiver uma praça, uma benfeitoria, ela pode ser, inclusive, vendida. Esse não é o principal problema, o fato dela poder ser vendida. Você tem que passar por um processo legislativo dentro do município.
Tá, essa é a questão. Diga. Então, vamos lá. Depende. Se ele for instituir um condomínio, sim. Ele não vai entrar com processo no Grapoab, ele não vai obedecer à legislação da lei de loteamentos, de parcelamento do solo. Ele vai pegar uma área, mas ele vai ter que verificar dentro da 4591 se aquela área... O que acontece? Eu tenho potencial construtivo, ele vai ter que analisar uma série de situações para saber se aquela situação se encaixa. Por exemplo, quando o incorporador ele vê uma área ali, poxa, tem 1000 metros, ele pega a lei de zoneamento, ele vai pegar a legislação municipal para saber se ele pode construir ali uma vez, duas vezes e meia. A mesma coisa no loteamento. Se tiver dentro das diretrizes municipais, ele não vai instituir um loteamento, ele vai instituir um condomínio de lotes. Se for inviável, ele vai buscar opções e uma delas vai ser manter a rua pública. Do plano diretor, sim. Não só a lei de zoneamento, o plano diretor. Imagina. Na verdade, não são condomínios. Tá bom. Tá, a pergunta foi como que eu cobro dentro de um loteamento a taxa condominial. Então, vamos lá. Se é loteamento, não é taxa condominial, é taxa associativa. Tá? É uma situação complicada. Por isso que esses casos constantemente chegam até os tribunais. A gente está pensando naquele grande loteamento de 200 lotes no interior, mas a gente tem aqui pequenos terrenos em São Paulo com 10, 15 casas que poderiam ser condomínios e não foram por motivos diversos, e tem áreas comuns, e muitas vezes essas áreas comuns estão dentro do lote inicial do construtor, não está numa área pública, e tem características de condomínio, mas as pessoas acabam não quitando as suas cotas. O síndico, que na verdade é chamado síndico, mas não é síndico, ele vai lá e ingressa como ação. Ele descobre que ele não pode cobrar. Então, esse caso ainda está sendo analisado por um recurso repetitivo no STJ. Entendo que isso, a própria promotoria tem uma manifestação contrária no sentido de enriquecimento ilícito, mas, infelizmente, mesmo com voto divergente, o STJ entende hoje que ninguém é obrigado a manter-se associado. Então, infelizmente, nessas situações práticas, em loteamentos, não em condomínios, aquele que não quiser contribuir, ele hoje está desonerado. Essa é a situação de direito. Na prática, muitos juízes ou muitos tribunais, ainda em São Paulo inclusive, entendem que há o enriquecimento ilícito pelo claro utilização e acabam julgando favorável às associações. O que acontece? Que esses casos acabam subindo. Só que nem todos sobem. Então, aquele pessoa que está devendo, normalmente quando ele está devendo, isso ocorre muito na prática, em algum momento ele quer se desfazer daquele bem. E para se desfazer daquele bem, ele liga para a associação, faz um acordo e está tudo resolvido. Tá? Isso ocorre na prática. Uhum. De arborização, de cuidado, de limpeza, né? Mas tinha uma outra sentença também no sentido da não obrigação da associação. A pergunta do colega é que ele dentro do escritório, teve acesso num condomínio conhecido no Guarujá
ao judiciário, às decisões do judiciário que eram favoráveis à associação, mas tinham algumas divergentes. Ocorre que, depois de 2015, o STJ afirmou entendimento ao ter julgado 2 recursos. Tá? Então, mas isso subiu para o recurso repetitivo, que ainda não foi julgado. Então a gente aguarda esse julgamento para que as cortes inferiores possam se manifestar. E esses RESPs que foram julgados tiveram votos contrários, não foram unânimes. Então, a lógica é no sentido de que, a partir do momento que a pessoa... E um dos votos, eu não lembro de qual dos ministros, ele diz o seguinte: a partir do momento que o cara adquire, que o associado adquire um bem num local que existe a taxa associativa, não existe uma plausibilidade dele se desassociar. Se inclusive o bem passa a ter um outro valor de mercado pelo fato de ter uma comunidade que trabalha por aquela coletividade. Tá? E esse voto foi vencido ao voto de que, pela Constituição Federal, ninguém é obrigado a manter-se associado. Tá? A pergunta é interessante e é um pouco de encontro com o enriquecimento sem causa. Assim, ele está se aproveitando. Imagino. Então, mas a manutenção do portão, daí a gente está falando de direito de vizinhança. Se for algo que realmente... A pergunta é se um associado não poderia entrar com uma ação de obrigação de fazer, obrigando o outro a fazer a manutenção. Isso, por exemplo, está intrínseco no direito de vizinhança. Se o morador ao lado tiver uma piscina mal cuidada, eu posso entrar com uma obrigação de fazer, posso pedir para a prefeitura, para a subprefeitura interditar aquela área. Mas eu não posso entrar com uma obrigação de fazer para obrigar ele a pagar uma taxa associativa. Tá? E ele não recolher? Então, daí, infelizmente, a gente teve um julgado recente, semana passada, inclusive comentei na TV Cultura, sobre a proibição de impedimento de utilização de áreas comuns por devedores. Então, infelizmente, o direito funciona assim. Quando beneficia... Quando traz algum prejuízo para a coletividade, a justiça acaba entendendo o quê? Inclusive nas associações. Não é um condomínio de fato, mas não é um condomínio de direito, mas é um condomínio de fato. Então, se eu deixar de recolher o lixo de alguém, eu posso eu estou impedindo a realização de um serviço que aquela associação fornece, mesmo que ele não pague. Tá? Infelizmente, pode parecer um pouco ilógico, mas esse julgado da semana passada do STJ foi no sentido de princípio da dignidade humana. Por que eu não posso cortar? Por que o condomínio não pode cortar a água do morador que está inadimplente? Por uma questão, o ato vexatório, o princípio da dignidade humana. Então esse é o fundamento legal. A Sabesp pode, porque ela é um ente, uma concessionária que visa lucro e que está municiada do poder para isso. Mas o síndico não tem o poder de, mesmo que faça uma medição individual, ele não tem o poder de decidir quem vai ter água ou não. Ele tem o poder de ingressar com uma ação de cobrança, o síndico do condomínio. E a gente vai falar um pouco sobre a ação de cobrança também. É importante que vocês saibam qual lei que o condomínio está suscetível. Tá? Então, a primeira lei que o condomínio está suscetível é a Constituição Federal. Porque qualquer área do território nacional está suscetível à Constituição Federal. A Magna Carta, a Constituição de 88, Ulisses Guimarães lá com a... Né?
Eu lembro, eu já me fascinava, eu tinha 10 anos, eu vi Ulisses Guimarães. Jura? Que muito rico isso. Jura, o Delfim ainda está na luta aí. Ele tem acho que 80, mas tá muito lúcido, dá gosto de ver ele na televisão. Então a Constituição Federal impera em qualquer área do território nacional. Por que, por exemplo, o síndico não pode pôr o pé na porta e entrar dentro de uma unidade? Porque a unidade é um asilo inviolável, está presente no artigo 5º da Constituição. Ninguém pode nela penetrar, salvo em flagrante delito, estado de necessidade ou com mandato judicial. Tá? Por que a polícia não pode entrar dentro de um condomínio? Porque é uma propriedade privada. Tá? Por que o porteiro não pode rasgar aquela correspondência? Porque a correspondência ela é inviolável. São princípios da Constituição Federal e que passam a ter o crime correspondente no Código Penal. Violação de correspondência, invasão a domicílio. Tá? Logicamente que nós temos as exceções. Qual é a exceção? Uma aeronave estrangeira no território nacional. Se ali ocorrer um crime, o Brasil não é competente para julgar o que ocorrer ali. Uma embaixada, o que ocorre dentro de uma embaixada ou de um consulado não é de competência do governo federal. Dentro. Tirando essas hipóteses que a gente aprende no início da nossa jornada acadêmica no direito, qualquer outra área do território nacional impera a Constituição Federal. Tem mais uma, tantas mil milhas do mar, né, de água, a Constituição Federal passa a ser área internacional, o Brasil não teria poderes para legislar também. Então, é que você está fugindo um pouquinho do tema. Mas deixa eu chegar lá, tá bom? Já te respondo, tá? Só para não perder o raciocínio. Então, nós temos a Constituição Federal, temos o Código Civil, artigo 1331 seguintes, que tratam de condomínios. Nós temos demais leis federais, estaduais ou municipais. Por exemplo, em São Paulo, nós temos a lei estadual que diz o quê? É proibido fumar dentro de estabelecimentos fechados, protegidos por grades, muros ou marquises. Já foi uma lei municipal, depois estadual, hoje é uma lei federal. Essa lei não está dizendo explicitamente que eu não posso fumar dentro de condomínios, mas se o condomínio é fechado, está protegido por grades, muros ou marquises, ele se enquadra no que a legislação está trazendo. Tá? Eu tenho uma lei estadual em São Paulo que diz que eu não posso entrar com capacetes dentro de estabelecimentos comerciais, inclusive condomínios comerciais. Ou seja, está claro que essa lei se aplica a condomínios. O que eu quero mostrar para vocês é que, independente do que a lei diga, especificamente a palavra condomínios, se for inerente à atividade que aquele condomínio exerce ou uma situação que aquele condomínio passe, a legislação vai sim ser aplicada. Tá? Por exemplo, uma lei de máquinas agrícolas se aplica ao condomínio? Não, em tese não. Condomínio. E se for um condomínio agrícola? Daí sim. Daí, eventualmente, a legislação se aplicaria. Eu tenho essas leis, que são normas de direito público, são feitos pelo Estado. E o que mais eu tenho? A convenção do condomínio e o regimento interno, que são normas de direito privado. E como é que funciona? O que não for expressamente proibido em lei é implicitamente permitido ao particular transacionar. O que eu posso colocar? O princípio do pacta sunt servanda. O acordo faz lei entre as partes. O que eu posso inserir numa convenção? Qualquer situação que não contraria a lei federal. Quem faz a convenção do condomínio? O incorporador no ato de instituição daquele condomínio. Ele vai lá e registra uma minuta daquela convenção, que infelizmente depois vai ser o resultado final para aquele condomínio. E qual depois o quórum para que eu possa alterar essa convenção?
2/3. Então, os erros do incorporador, já peguei convenções estabelecendo áreas, área da piscina em prédio comercial, por exemplo, ou 2 torres em prédios com torres únicas. É muito complicado se a convenção não é bem feita, porque é um trabalho muito grande depois, se eu tiver que alterar essa convenção. Tá? Mas o que é importante é que essas leis, essas normas, são normas de direito privado. Então eu não posso contrariar a lei. A convenção que trouxer, por exemplo, que eu não posso ter animais no condomínio, essa cláusula é nula de pleno direito. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que eu posso ter um animal. Ter um animal é o exercício regular do direito de propriedade. Por quê? Porque para o direito brasileiro, o animal é um bem móvel dotado de locomoção. Da mesma forma que eu não posso impedir o morador de ter uma televisão, eu não posso impedir o morador de ter um cachorro. O que eu posso impedir são as interferências nocivas à saúde, segurança ou sossego. Imagina se eu chegar para o morador e disser para ele, olha, a TV acima de 22 polegadas, o senhor aqui não entra. Está na convenção. Não, o que eu tenho que impedir? Que ele utilize de forma prejudicial aos demais condôminos aquela televisão. E se ele utilizar, se ele escutá-la de forma a trazer prejuízo ao sossego dos demais coproprietários, ele vai ser multado, vai ser advertido e pode ser até considerado, em último caso, um condômino antissocial se tiver a constância numa atitude contrária às normas. Da mesma forma que eu não posso impedir uma pessoa de ter um cachorro. Um chihuahua que lata de forma intermitente traz muito mais perturbação do que um labrador, que é um cão de tamanho médio. Então a legislação, os julgados têm entendido que o que deve imperar é a perturbação e não o tamanho daquele animal. Então, a pergunta... Uma sogra. Sogra é um bicho perigoso, hein, Carpati? Uhum. Eu só não vou falar mais porque a gente está sendo gravado, senão eu ia com certeza falar um pouco sobre sogras. O 1336, artigo 1336, 4, ele diz que eu não posso usar propriedade de forma prejudicial ao sossego, saúde e segurança. Então, se eu tiver, por exemplo, um poodle com comportamento bravio que morda todo mundo, ele pode sim ser penalizado e preterido do convívio. Se eu tiver um pitbull, eu tenho uma legislação municipal que obriga algumas raças, como pitbull, rottweiler, mastim napolitano, a utilizar focinheira. Mas se eu tiver um cachorro, até mesmo um pitbull, já peguei casos concretos com comportamento dócil, isso ocorre, eu não posso tirá-lo por ele ser um pitbull. Ele precisa representar um risco à saúde, à segurança ou ao sossego, uma ameaça. Por exemplo, um gato doente numa unidade pode representar um risco à saúde dos outros animais e dos moradores. 5 gatos num apartamento de 150 metros pode não trazer qualquer tipo de prejuízo. Tá? Um cão... Isso são situações práticas. Um cão dentro de uma residência que não tomava banho, a proprietária não tinha bons hábitos, ele foi excluído do convívio por uma medida judicial, não por ser bravo, nem por representar um risco à saúde, mas pelo cheiro que era muito grande e representou um risco ao convívio dos demais. Então, aqui eu tenho a legislação e a pergunta é, quando que a lei pode, quando que o regimento interno ou a convenção vão poder contrariar a legislação? Quando a lei disser que pode ser contrariada. Em alguns casos ela diz, como por exemplo, são deveres dos condôminos contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário. O que ele está dizendo? Que a convenção pode legislar nesse caso. Você fez uma pergunta sobre as frações ideais da loja, por exemplo. Então, a questão da loja
É a mesma questão da cobertura. A gente discute muito se a fração ideal é o critério mais justo e se ele pode ser modificado. Tá? O que ocorre? Aquele proprietário da cobertura, isso foi um caso de Minas Gerais, há uns 4 anos atrás, onde o proprietário de uma cobertura ganhou o direito de pagar o condomínio tipo mais 20%, por uma decisão judicial. Ele alegou que aquela área que ele tinha 2 vezes maior era apenas um jardim, e o juiz entendeu que ele deveria pagar 20% sobre aquela área e não mais um condomínio. Eu, particularmente, não acho que esse seja o caminho. A fração ideal pode não ser o critério mais justo, mas é o que mais chega a isso. Se a gente chegar nesse preciosismo, o proprietário do primeiro andar não vai querer pagar o elevador se ele subir de escada. Ou a gente tinha no passado, né, Durval, aquela pessoa que saía de férias e não queria pagar a cota condominial, porque o apartamento estava vazio. Isso é um absurdo, isso é complicado. Então, eu entendo que o judiciário não deve interferir nessas relações. Por quê? Porque a fração ideal ela pode ser, ela é estabelecida na instituição e ela pode ser modificada, não a fração ideal, o critério de cobrança, mediante o voto de 2/3 dos condôminos. Então, 2/3 dos condôminos podem mudar o critério de cobrança. Isso tem ocorrido nos condomínios clube, por exemplo, onde tem várias unidades diferentes. Eles entendem o quê? Cada um paga pela sua fração ideal, porém, quando for realizar obras, a gente paga cada um por uma unitariamente ou dividido pelo valor da obra. Eu entendo que essa fração ideal, por exemplo, da cobertura, no caso prático, o valor dela é o dobro. Então ele já tem um ganho. Ele não está usando 2 vezes portaria, mas ele tem um benefício dobrado, o valor da unidade. Em 2004, quando foi instituído, em 2002, quando teve o projeto do novo Código Civil, que passou a viger em 2003, a primeira medida provisória modificou o critério de fração, que ele foi estabelecido inicialmente como por valor da unidade. Então a fração ela considera também o valor da unidade. Então não é justo preterir ter uma diminuição do critério, salvo se aquela coletividade assim entender e alterar por 2/3. A questão da loja é algo um pouco mais complexo. Tem a ver, apesar do julgado de Minas Gerais ter usado esse princípio, eu entendo que não era cabível ali, mas é cabível para a loja. O princípio do proveito efetivo. Uma loja voltada para a rua, por mais que ela esteja dentro de um condomínio, ela não se beneficia dos serviços do condomínio, ainda mais quando ela não pode utilizar áreas comuns. Então, nesse caso, o incorporador poderia ter excluído aquela loja do pagamento de condomínio, por mais que ele estivesse inserido dentro daquele condomínio. Tá? Então, nesses casos, os juízes têm, sim, reiteradamente decidido pela exclusão do pagamento da cota condominial judicialmente. Pode dizer. Desculpa. Mas ele... então, ele pode porque foi instituído assim. E a regra compete, no momento da instituição, ao incorporador. Não existe uma... ninguém é obrigado a nada, senão em virtude da lei. A lei não diz que não pode. Então, ele pode. Não é... Na prática, acaba sendo algo não só irracional, como ilegal, porque ele não participa. Mas inserir no instrumento e começar a cobrar, em tese é legal. Esse é o problema. Não usufrui, eu concordo. Exatamente. Mas quando vai instituir o condomínio, como aquela loja está inserida, como atribuiu-se fração. Por exemplo, eu fui contratado para instituir um condomínio aqui na... Diga. Nem em todos os casos. Tem casos onde o condomínio, a loja se beneficia, ou a loja não se paga condomínio. Eu participei de uma instituição de um condomínio, eu fui contratado por uma família que ia ficar com a loja dentro do empreendimento, e na convenção estava claramente que a loja representava, acho que 8% do terreno, da fração. Eu inseri na cláusula que a loja, eu pedi que a loja ficasse lacrada para a rua,
para dentro do prédio e que ela utilizasse apenas do estacionamento terceirizado e que não houvesse a cobrança de condomínio. Não, mas o estacionamento era terceirizado, então ele era proprietário também isolado daquelas garagens. Mas o que acontece? Isso tem que partir da instituição do condomínio. Se o legislador inadvertidamente inserir, nesse caso eu entendo plausível o judiciário interferir. Mas isso não é nulo de pleno direito. Não. Mas isso tudo vai depender de situações que vão estar estabelecidas previamente no ato institutivo, na convenção daquele condomínio. A convenção, logicamente. E depois, aquele que se sentir prejudicado, provando que não tem o proveito efetivo, o judiciário vai julgar o caso prático para saber se realmente ela não se aproveita de nenhum benefício. Apenas finalizando convenção e regulamento interno, depois eu vou passar a devolver para o intervalo. Não, podemos fazer as perguntas. Vamos então tocar as perguntas, pode ser. É que as coberturas são sempre em número menor, elas não conseguem aprovar nada, porque a maioria do prédio nunca concorda. Uma das coisas. Referente à cobertura também, o que eu vejo, ela nem sempre é o valor em dobro do apartamento tipo. Do próprio. Porque assim, eu moro numa cobertura, né? Repete, por favor. Tá. Referente à cobertura. Eu moro numa cobertura. Então, o que eu vejo na prática é que as coberturas são sempre em menor número, né? Os condôminos que são proprietários de cobertura. Eles não conseguem aprovar nada que seja benéfico ao condômino que mora na cobertura. E também, no próprio IPTU, não é o valor em dobro. Né? É sempre 1,5, 1,6, pelo menos é o que eu vejo. Normalmente a cobertura paga em dobro, né, o condomínio. Então, a questão do pagamento do condomínio, primeiro a questão fiscal, o critério do IPTU ela é outro, inclusive a área comum não tem IPTU, enfim, existem aí algumas variáveis. Para o condomínio, a gente costuma dizer que a forma, pode não ser a forma mais justa, a fração ideal, mas é a que mais chega próxima a isso. Né? O correto seria dividir pelo que cada um usufrui, mas isso seria inviável dentro de um condomínio. Infelizmente, a cobertura ele tem benefício por um lado, ele tem uma área maior, ele paga mais por isso, só que essa proporção ela é definida pela fração ideal. Então, se ela tiver uma área 30% maior, provavelmente é que a fração ideal ela cabe alguns coeficientes que elas acabam variando. Não muito, mas normalmente ela está relacionada com o tamanho da área, mas normalmente ela sofre um deságio ou um pequeno acréscimo. Se tiver errado o cálculo, ela pode ser corrigida, mas via de regra, a cobertura, por ter essa área maior e por estar dentro da fração ideal, ela acaba tendo essa situação. Alguns condomínios, alguns incorporadores acabam, dentro do coeficiente, atribuindo um percentual, um valor menor para a cobertura, inclusive para que ela tenha mercado, porque se um apartamento tem um condomínio de R$1.000, a cobertura tem um de R$2.000, ele também muitas vezes não consegue adquirente para aquela cobertura. Então, dentro do que é possível, da legalidade, ele acaba diminuindo um pouco o coeficiente e às vezes acaba pagando 1,6, 1,7, mas os prédios mais antigos acabam pagando o dobro, quando tem o dobro de área. Mais alguma pergunta? O que eu gosto de falar da convenção é uma citação do Silvio Salvenosa, que ele diz as diferenças da convenção e do regimento, é que o regimento ele diz respeito à dinâmica do edifício, enquanto a convenção a sua estática. Então a convenção vai estabelecer aquelas áreas, a destinação daquelas áreas, e o regimento interno vai estabelecer as questões que passam a surgir no dia a dia
e dizem respeito ao convívio. Então, a convenção vai estabelecer o quê? Que aquela área é destinada à piscina. E o RI vai dizer se eu posso entrar com garrafas, como eu devo utilizar. Isso presente para as demais áreas também do condomínio. Tá? Lembrando que a convenção, a alteração da convenção requer o quórum de 2/3 e o regimento interno, se não expresso de forma diversa na convenção, a alteração do RI ela pode ocorrer por maioria simples. Tá? Se a convenção estabelecer que a alteração do RI deve ocorrer por 2/3, essa alteração tem que ocorrer por 2/3. Se a convenção nada mencionar, ela pode ocorrer por maioria simples, porque ela cai na regra geral. Diga. A pergunta é muito boa. Se a convenção, alguns condomínios acabam inserindo situações do regimento interno na convenção, porque se eu posso alterar o RI com maioria simples, para que eu vou alterar a convenção? O judiciário, logicamente, que quando se depara com essa situação, acaba cancelando a cláusula que foi alterada de forma irregular ou não dando validade para ela. Então, o que for de regimento interno não pode ser inserido, o que for de convenção não pode ser inserido no regimento interno sob pena de nulidade daquela cláusula e não produção dos efeitos. Isso também ocorre no caso da assembleia em sessão permanente, que é muito comum em condomínio. Então, o STJ já definiu de forma reiterada que uma assembleia não se presta, uma assembleia em sessão permanente não se presta para obtenção de quórum. Ou seja, quando a gente não obtém o quórum, a gente deixa aquela assembleia em aberto. E o que ocorre? A gente busca aí as assinaturas dos demais e vai lá e dá entrada na alteração. Só que, normalmente, isso passa pelo RI. Daí eu lembro de uma máxima que eu estava lendo no Instagram outro dia: o certo é certo mesmo que ninguém faça e o errado é errado mesmo que todo mundo faça. Então o que ocorre? Essas assembleias em aberto para obtenção de quórum, o RI não faz essa verificação, o registro de imóveis, e acaba registrando a alteração. Mas se tiver um condômino que se sinta prejudicado, ele ingressa como ação judicial e o judiciário cancela aquela alteração que foi realizada de forma irregular. Tá? Pessoal, é isso para essa primeira aula. Espero que tenha sido proveitosa. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou à disposição. A gente tem mais alguns minutinhos. Se porventura surge uma situação que não está prevista nem na convenção nem no regimento interno, ela vai ser discutida em assembleia ou vai ser discutida juridicamente para ser inserida? Um fato verídico, uma desinteligência entre dois condôminos, todos sabiam do fato ocorrido até o dia que um acabou agredindo o outro. Não foi tomada nenhuma providência para que se evitasse essa situação. Isso não é previsto, né? E como se decide dentro, fora do condomínio? Então, as situações que não estão previstas no RI e na convenção, elas têm alguns caminhos. Primeiro, se for passível de padronização ou de entendimento coletivo, passa por uma assembleia. Então, a assembleia vai estabelecer que provisoriamente o funcionamento de determinada área vai ser dessa forma até que o condomínio altere o RI para regular. Mas uma situação fática, por exemplo, uma vias de fato, primeiro que a gente tem aí alguns crimes que o Código Penal traz. Tá? Então, essa é uma situação. A segunda situação é que o condomínio ele tem um gestor. Esse gestor ele tem que tentar apaziguar essa situação. Lembrando que situações que ocorram dentro de condomínios nem sempre são responsabilidade do gestor. Então, se alguém tirar uma arma e dar um tiro em alguém, esse é um problema de segurança pública, não é um problema de condomínio.
O problema de condomínio é quando algo é realizado de forma coletiva. 2 pessoas brigaram numa área comum, particularmente eu entendo que o síndico não deve se manifestar, salvo se isso for algo constante. Então, a pessoa discutiu e depois fala, síndico, ele me xingou, toma medida. Não, isso não é inerente à gestão do síndico. Se bateram, quebraram o vidro, logicamente que dentro do RI ou da convenção a gente vai achar aí uma perturbação ao sossego, ou colocar em risco ali outras pessoas e vai poder multá-lo. Mas uma pessoa que está discutindo, nem sempre ou em vias de fato a responsabilidade é do condomínio. Mas cabe sim ao síndico examinar essa situação e trazer a solução se for pertinente à gestão do condomínio. Eu vou pedir para você falar no microfone, tá? Tá bom, obrigado. Professor, diante da dificuldade de alterar a convenção, eu só queria esclarecer, tentar entender melhor. A votação tem que ser composta por 2/3 dos presentes ou 2/3 de todo o condomínio? 2/3 dos condôminos, de todos, representando. Eles não têm que estar todos presentes, mas eles têm que se fazer representar, 2/3 têm que se fazer representar dentro do condomínio. Entendi. E como o professor falou, não é avaliado pelo CRI se essa composição de votação, se a procuração, não. Quantas? O RI vai avaliar se tem 2/3, se eles são proprietários, eventualmente se as firmas estão reconhecidas, e vai proceder com a alteração no livro 3 específico lá do cartório. Só que na prática o judiciário vai interferir se algum condômino que se sinta prejudicado, e normalmente sempre existem 2 lados de uma alteração da convenção, infelizmente. Obrigada. Imagina. Tem mais uma pergunta lá atrás, Durval. Tá bom. Doutor, e a questão do narguile nas varandas, se não tiver previsão tanto no regimento interno, até porque é uma novidade aí. É interessante. A narguile você também pode equiparar a pessoa a fumar um cigarro ou ao uso também de um cigarro de maconha, por exemplo. Então, existe um limite dentro do uso da unidade. Então, legalmente eu não posso fumar numa área comum, mas dentro da minha unidade eu posso fumar. E o limite do uso da sua unidade vai ser a perturbação ao direito alheio. Mas a questão é auferir qual o limite. Eu estou fumando um cigarro normal dentro da minha varanda e eu estou prejudicando a pessoa de cima que não fuma ou que tem um bebê. Então, por isso que muitas das questões dentro do condomínio não são resolvidas pela justiça, não são resolvidas pela lei, são resolvidas ou por bom senso, ou também por bom senso, só que na justiça. Então, se eu provar que se a pessoa alegar que está fumando narguilé, cigarro ou maconha uma vez por dia, com certeza um juiz vai falar, olha, existe uma intolerância que o cara fuma uma vez dentro da unidade privativa. Mas eu tenho aquele caso daquele fumante que acende um no outro, com certeza vejo uma sentença dizendo de uma limitação à utilização daquela propriedade que está prejudicando não só a unidade dele, a saúde dele, mas o direito dos demais. Vai ter que ser analisado, como não existe uma legislação específica, o caso concreto nesse caso. Tá? Mas, via de regra, o direito de propriedade permite que ele utilize a narguilé dentro do... É a mesma situação, e isso é um caso fático, das pessoas que gostam de incenso e acendem o incenso. Tem gente que odeia e tem gente que adora. Então, a varanda ela é unidade privativa, mas ela compõe a fachada. Então, o regimento interno pode proibir que ele, por exemplo, feche a varanda ou proibir que ele coloque uma cortina. Mas não pode proibir que ele fique sentado na varanda dele ou que ele fume. Tá? É complicado. Conviver em condomínio é a eterna busca do equilíbrio. Em frente.
Ô mestre. Eu estou em frente à minha janela, anda um cara, eu estou de cueca, estou andando de cueca à vontade, eu quero andar de cueca. E do lado tem uma moça em frente que dá de frente Então, comigo. E aí? isso- Seria o bom senso, né? O bom É senso. sempre o bom senso. A gente já teve alguns casos desses. Mas eu não quero deixar de andar de cueca, eu quero Então, ficar de cueca. Mas alguns casos extremos já foram judicializados. E a alegação é, eu posso fazer o que eu quiser dentro da minha unidade, ela não precisa olhar. E a justiça entende que a pessoa também não precisa se expor. Então a pessoa pega, abre a janela e senta pelado na varanda. Então aí existe um abuso da utilização. É complicado. Se esse caso, se eu sou síndico, eu não vou interferir nessa relação. Se eu sou condômino e estou me sentindo prejudicado, eu vou interferir. Já vi algumas decisões onde o juiz exige que a pessoa tenha ali o mínimo de cortinas, mas o judiciário, ele tende a não interferir numa relação privada, salvo, e já vi casos práticos, se comprovado o abuso da unidade. Então, se eu estiver dentro da minha casa e a pessoa está ali fuçando, é uma situação, mas e se o apartamento é térreo? E alguns prédios, a varanda é colada no da frente. Então, são casos que a doutrina, nem a lei traz, e a gente vai buscar uma solução prática para que a situação seja resolvida, o que normalmente ocorre com um acordo desse jeito que eu te passei, no caso prático, com a colocação de cortina numa unidade muito próxima da outra. Então, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso. Mais uma vez agradeço a Legale e agradeço imensamente ao professor Durval. Tudo bem agora, Benê? Tanto para vocês como o pessoal que está em casa, vocês já puderam confirmar aquilo que eu disse no comecinho, não é, da aula, que é a envergadura do professor Rodrigo, não é? A experiência dele e tudo mais. Então, assim, ele não só esse semestre, como no próximo semestre, ele voltará para discutir outros pontos específicos da matéria. Talvez você precise de mais uma aula para terminar essa, né, Carpati? Talvez. Essa foi uma aula de introdução. Mais para a gente trazê-lo mesmo, dizer que ele já está no time, agradecer a presença dele. Eu só tenho uma questão a fazer dessa questão da cueca, eu posso? Lógico. A cueca é livre-arbítrio, mas se me sair com a camisa do Corinthians, aí é afronta. Aí é afronta. Aí é multa, mas a cueca é livre-arbítrio. Aí é direito de expressão, personalidade. Agora, a camisa do Corinthians, aí não dá. Na sacada aí não há condições. Não é? Então, pessoal, muito obrigado. Ao pessoal de casa. Espero que vocês tenham gostado, e o professor Rodrigo Carpati, então, volta mais vezes aqui durante o nosso curso para discutir outros institutos, tá bom? Bom intervalo para vocês e até daqui a pouco. Eu volto depois do intervalo.